Você usa isso todos os dias, mas provavelmente nunca parou para pensar como é feito. O cobre está nos fios da sua casa, no seu carregador, nos eletrônicos, e sem ele praticamente nada funcionaria. Mas a pergunta é, como esse metal tão importante sai da natureza e vira algo que usamos? Tudo começa no subsolo. O cobre não aparece pronto, ele é encontrado em rochas chamadas minérios, geralmente misturado com outros elementos. Essas rochas ficam escondidas em grandes depósitos subterrâneos ou a céu aberto e precisam ser extraídas com máquinas pesadas. Depois da extração, as rochas passam por um processo de britagem, onde são quebradas em pedaços menores. Em seguida, esse material é moído até virar quase um pó, facilitando a separação do cobre do restante da rocha. A próxima etapa é a concentração. Aqui o cobre é separado das impurezas usando processos físicos e químicos, como a flotação, onde o material útil se separa do restante, mas ainda não está pronto. Esse concentrado passa por altas temperaturas em fornos industriais. Esse processo, chamado de fundição, remove ainda mais impurezas e transforma o material em um cobre bruto. Depois disso, vem uma das etapas mais importantes, o refino. Através de processos eletroquímicos, o cobre é purificado até atingir níveis extremamente altos de pureza, geralmente acima de 99%. Só então ele está pronto para ser transformado. O cobre refinado é moldado em barras, fios ou chapas e segue para diversas indústrias. É assim que ele chega até os cabos elétricos, motores, placas eletrônicas e inúmeros outros produtos que fazem parte do seu dia a dia, de uma rocha comum até se tornar um dos metais mais importantes do mundo. E esse é apenas um dos muitos processos de fabricação que acontecem todos os dias, muitas vezes sem que a gente perceba. E o mais impressionante é que o processo não termina na fabricação inicial. O cobre é um dos poucos materiais que podem ser reciclados praticamente sem perder qualidade. Isso significa que fios antigos, equipamentos descartados e até restos industriais podem voltar para o processo produtivo e se transformar em cobre puro novamente. Esse material reciclado passa por etapas semelhantes. É derretido, refinado e reaproveitado, reduzindo a necessidade de novas extrações e tornando o processo mais eficiente. Além disso, a alta condutividade elétrica e térmica do cobre faz com que ele seja insubstituível em muitas aplicações. Por isso, a demanda por esse metal continua crescendo em áreas como energia, construção civil e tecnologia. Outro ponto importante é o controle de qualidade. Durante todo o processo, o cobre é testado para garantir que atenda aos padrões exigidos pela indústria, principalmente quando será utilizado em sistemas elétricos, onde qualquer falha pode causar grandes problemas. No final de toda essa cadeia, o que parecia apenas uma rocha comum se transforma em um material essencial para o funcionamento do mundo moderno. Do subsolo até os fios que levam energia para milhões de pessoas. Esse é o caminho do cobre. E ainda existem muitos outros materiais passando por processos tão impressionantes quanto esse. Nos próximos vídeos, você vai descobrir como outras matérias-primas são extraídas, transformadas e utilizadas na fabricação de produtos que fazem parte do nosso dia a dia. E para que tudo isso funcione em larga escala, existe toda uma estrutura industrial por trás da produção do cobre. As mineradoras operam com equipamentos de grande porte, sistemas de transporte e unidades de processamento que funcionam praticamente sem parar. Cada etapa é planejada para extrair o máximo de eficiência, reduzindo perdas e aproveitando ao máximo o material retirado da natureza. Além disso, novas tecnologias vêm sendo aplicadas para tornar esse processo mais preciso e sustentável. Sensores, automação e controle digital ajudam a melhorar a separação do minério, reduzir o consumo de energia e aumentar a qualidade do cobre produzido. Outro fator importante é a logística. Depois de refinado, o cobre precisa ser transportado para diferentes indústrias ao redor do mundo. Ele pode sair em forma de placas, barras ou bobinas e seguir para fábricas que irão transformá-lo em produtos finais. E mesmo depois de todo esse caminho, o cobre continua passando por novos processos. Nas indústrias, ele é esticado, moldado, aquecido e adaptado conforme a necessidade, seja para formar fios extremamente finos ou componentes mais robustos. Isso mostra que a fabricação não é apenas um processo único, mas uma cadeia contínua de transformação. Tudo começa com uma simples rocha e termina em sistemas complexos que movem cidades inteiras. E esse é exatamente o objetivo aqui. Mostrar passo a passo como materiais brutos são transformados em tudo aquilo que usamos todos os dias. E mesmo sendo um processo altamente eficiente, a produção do cobre exige planejamento e controle em cada detalhe. Desde a escolha do local de extração até as etapas finais de refino, tudo precisa ser monitorado para garantir qualidade e aproveitamento máximo do material. Pequenas variações no minério podem influenciar diretamente no resultado final, por isso análises constantes são realizadas durante todo o processo. Outro ponto essencial é a padronização. O cobre utilizado na indústria precisa seguir especificações rigorosas, principalmente quando será aplicado em sistemas elétricos. Isso garante segurança, desempenho e durabilidade nos produtos finais. Além disso, o setor continua evoluindo. Novos métodos de extração e refino estão sendo desenvolvidos para aumentar a produtividade e reduzir impactos no processo. Isso torna a fabricação cada vez mais precisa e eficiente. No fim de toda essa cadeia, o cobre deixa de ser apenas um recurso natural e se torna um dos pilares da infraestrutura moderna. Presente em redes elétricas, equipamentos industriais e dispositivos do dia a dia, ele passa por um caminho complexo até chegar na forma que conhecemos. E tudo isso começa com algo simples, uma rocha escondida no subsolo. Agora você já conhece todo o processo, da extração até a aplicação final. E ainda existem muitos outros materiais com processos tão complexos quanto esse, esperando para serem explorados. E o mais impressionante é que o processo não termina na fabricação inicial. O cobre é um dos poucos materiais que podem ser reciclados praticamente sem perder qualidade. Isso significa que fios antigos, equipamentos descartados e até restos industriais podem voltar para o processo produtivo e se transformar em cobre puro novamente. Esse material reciclado passa por etapas semelhantes. É derretido, refinado e reaproveitado, reduzindo a necessidade de novas extrações e tornando o processo mais eficiente. Além disso, a alta condutividade elétrica e térmica do cobre faz com que ele seja insubstituível em muitas aplicações. Por isso, a demanda por esse metal continua crescendo em áreas como energia, construção civil e tecnologia. Outro ponto importante é o controle de qualidade.
Durante todo o processo, o cobre é testado para garantir que atenda aos padrões exigidos pela indústria, principalmente quando será utilizado em sistemas elétricos, onde qualquer falha pode causar grandes problemas. No final de toda essa cadeia, o que parecia apenas uma rocha comum se transforma em um material essencial para o funcionamento do mundo moderno. Do subsolo até os fios que levam energia para milhões de pessoas. Esse é o caminho do cobre. E ainda existem muitos outros materiais passando por processos tão impressionantes quanto esse. Nos próximos vídeos, você vai descobrir como outras matérias-primas são extraídas, transformadas e utilizadas na fabricação de produtos que fazem parte do nosso dia a dia. E para que tudo isso funcione em larga escala, existe toda uma estrutura industrial por trás da produção do cobre. As mineradoras operam com equipamentos de grande porte, sistemas de transporte e unidades de processamento que funcionam praticamente sem parar. Cada etapa é planejada para extrair o máximo de eficiência, reduzindo perdas e aproveitando ao máximo o material retirado da natureza. Além disso, novas tecnologias vêm sendo aplicadas para tornar esse processo mais preciso e sustentável. Sensores, automação e controle digital ajudam a melhorar a separação do minério, reduzir o consumo de energia e aumentar a qualidade do cobre produzido. Outro fator importante é a logística. Depois de refinado, o cobre precisa ser transportado para diferentes indústrias ao redor do mundo. Ele pode sair em forma de placas, barras ou bobinas e seguir para fábricas que irão transformá-lo em produtos finais. E mesmo depois de todo esse caminho, o cobre continua passando por novos processos. Nas indústrias, ele é esticado, moldado, aquecido e adaptado conforme a necessidade, seja para formar fios extremamente finos ou componentes mais robustos. Isso mostra que a fabricação não é apenas um processo único, mas uma cadeia contínua de transformação. Tudo começa com uma simples rocha e termina em sistemas complexos que movem cidades inteiras. E esse é exatamente o objetivo aqui. Mostrar passo a passo como materiais brutos são transformados em tudo aquilo que usamos todos os dias. E mesmo sendo um processo altamente eficiente, a produção do cobre exige planejamento e controle em cada detalhe. Desde a escolha do local de extração até as etapas finais de refino, tudo precisa ser monitorado para garantir qualidade e aproveitamento máximo do material. Pequenas variações no minério podem influenciar diretamente no resultado final, por isso análises constantes são realizadas durante todo o processo. Outro ponto essencial é a padronização. O cobre utilizado na indústria precisa seguir especificações rigorosas, principalmente quando será aplicado em sistemas elétricos. Isso garante segurança, desempenho e durabilidade nos produtos finais. Além disso, o setor continua evoluindo. Novos métodos de extração e refino estão sendo desenvolvidos para aumentar a produtividade e reduzir impactos no processo. Isso torna a fabricação cada vez mais precisa e eficiente. No fim de toda essa cadeia, o cobre deixa de ser apenas um recurso natural e se torna um dos pilares da infraestrutura moderna. Presente em redes elétricas, equipamentos industriais e dispositivos do dia a dia, ele passa por um caminho complexo até chegar na forma que conhecemos. E tudo isso começa com algo simples, uma rocha escondida no subsolo. Agora você já conhece todo o processo, da extração até a aplicação final. E ainda existem muitos outros materiais com processos tão complexos quanto esse, esperando para serem explorados. E o mais impressionante é que o processo não termina na fabricação inicial. O cobre é um dos poucos materiais que podem ser reciclados praticamente sem perder qualidade. Isso significa que fios antigos, equipamentos descartados e até restos industriais podem voltar para o processo produtivo e se transformar em cobre puro novamente. Esse material reciclado passa por etapas semelhantes. É derretido, refinado e reaproveitado, reduzindo a necessidade de novas extrações e tornando o processo mais eficiente. Além disso, a alta condutividade elétrica e térmica do cobre faz com que ele seja insubstituível em muitas aplicações. Por isso, a demanda por esse metal continua crescendo em áreas como energia, construção civil e tecnologia. Outro ponto importante é o controle de qualidade. Durante todo o processo, o cobre é testado para garantir que atenda aos padrões exigidos pela indústria, principalmente quando será utilizado em sistemas elétricos, onde qualquer falha pode causar grandes problemas. No final de toda essa cadeia, o que parecia apenas uma rocha comum se transforma em um material essencial para o funcionamento do mundo moderno. Do subsolo até os fios que levam energia para milhões de pessoas. Esse é o caminho do cobre. E ainda existem muitos outros materiais passando por processos tão impressionantes quanto esse. Nos próximos vídeos, você vai descobrir como outras matérias-primas são extraídas, transformadas e utilizadas na fabricação de produtos que fazem parte do nosso dia a dia. E para que tudo isso funcione em larga escala, existe toda uma estrutura industrial por trás da produção do cobre. As mineradoras operam com equipamentos de grande porte, sistemas de transporte e unidades de processamento que funcionam praticamente sem parar. Cada etapa é planejada para extrair o máximo de eficiência, reduzindo perdas e aproveitando ao máximo o material retirado da natureza. Além disso, novas tecnologias vêm sendo aplicadas para tornar esse processo mais preciso e sustentável. Sensores, automação e controle digital ajudam a melhorar a separação do minério, reduzir o consumo de energia e aumentar a qualidade do cobre produzido. Outro fator importante é a logística. Depois de refinado, o cobre precisa ser transportado para diferentes indústrias ao redor do mundo. Ele pode sair em forma de placas, barras ou bobinas e seguir para fábricas que irão transformá-lo em produtos finais. E mesmo depois de todo esse caminho, o cobre continua passando por novos processos. Nas indústrias, ele é esticado, moldado, aquecido e adaptado conforme a necessidade, seja para formar fios extremamente finos ou componentes mais robustos. Isso mostra que